portuguesa. Na aula passada, nós falamos sobre os gêneros textuais, HQ e fábula. No gênero fábula, nós vimos na aula passada a fábula O Cão e a Carne. Através dela, nós podemos observar algumas características, como por exemplo, nesse gênero, os textos são curtos. Os personagens geralmente são animais com comportamentos humanos. Vocês lembram qual era o personagem da fábula? Exatamente, o cão. E ele apresentava um comportamento bem ganancioso, não é verdade? A fábula também tem como objetivo principal trazer um ensinamento, que é o que nós chamamos de moral da história. Aqui na atividade 5, traz algumas perguntas sobre essa fábula que nós lemos na aula passada. A primeira delas, qual a característica principal da fábula? E aí nas alternativas, letra A, é fazer uma reclamação? B, transmitir um ensinamento? C, divertir o leitor? Ou D, transmitir uma informação científica? A resposta correta seria a letra B, transmitir um ensinamento. A próxima pergunta é: por que o cachorro soltou o seu pedaço de carne? Lembram-se que o cão estava caminhando à beira do rio, viu seu reflexo na água e soltou o seu pedaço de carne? Por que ele fez isso? Letra A, queria dar um mergulho e estava com calor. B, viu um peixe na água e queria brincar? C, ele pensou que havia na água um novo pedaço de carne? Ou D, ele queria dividir sua carne com os peixes? E aí, qual foi a alternativa que vocês colocaram? A correta é a letra C. Ele pensou que havia na água um novo pedaço de carne. Pois é, no final ficou sem nenhum. A moral dessa história foi: quem tudo quer, nada tem. E esse foi o ensinamento que essa fábula nos trouxe. Qual ditado popular poderia substituir a moral dessa fábula? Letra A, filho de peixe, peixinho é? B, mais vale um pássaro na mão do que dois voando? C, em casa de ferreiro, espeto é de pau? Ou D, quem com ferro fere, com ferro será ferido? A resposta correta seria o ditado popular, que está na letra B, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ou seja, mais vale ele ter ficado com o seu pedaço de carne do que ter ficado sem nenhum. Enumere os fatos de acordo com a ordem em que ocorreram. Você iria aqui enumerar essas frases de acordo com a ordem em que aconteceram os fatos. A primeira frase seria essa daqui do final. Um cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Essa frase estava no início do nosso texto. Em seguida, essa que está lá no topo. Quando passou ao lado do rio, viu sua própria imagem na água. Em seguida, o que aconteceu na fábula? Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, soltou o que carregava para apanhar o outro. A próxima frase: o pedaço de carne caiu na água e se foi, assim como a sua imagem. E por fim, e o cão, que queria os dois, ficou sem nenhum. Então, a enumeração correta para essa questão seria 2, 5, 4, 1 e 3. Vamos falar agora sobre o gênero textual campanha comunitária. Como nós vimos na aula passada, cada gênero tem um objetivo. A HQ, que é a história em quadrinhos, tem como objetivo divertir o leitor. A fábula, trazer o ensinamento. Mas e a campanha comunitária? Você sabia que esse gênero textual tem como objetivo principal informar a população sobre determinado assunto e, ao mesmo tempo, convencê-la a colaborar? A próxima atividade trouxe para vocês como exemplo esse texto de campanha comunitária da Turma da Mônica.
e através dele nós podemos observar algumas coisas. A primeira característica desse gênero é que a linguagem é simples, clara e objetiva. Outra coisa é que o texto traz letras grandes. Aqui, ó, lavar as mãos salva vidas, para que o leitor preste bem atenção na mensagem. E por fim, imagens atrativas, como essa daqui da Turma da Mônica, onde o Cascão, que é um personagem que não gosta de limpeza, está lavando as mãos. E os seus amiguinhos da Turma da Mônica estão dizendo para ele: lavar as mãos salva vidas. Na atividade 6 dizia o seguinte: essa campanha comunitária traz algumas personagens da Turma da Mônica. Procure no caça-palavra o nome de 4 desses personagens. Vocês encontraram os 4? Vamos lá descobrir onde estavam. A Mônica, aqui em cima, o Cascão, a Magali e o Cebolinha. Acertaram? Tenho certeza que sim. A atividade 7 pediu para que você escrevesse o título da campanha comunitária, que era aquele que estava em letras bem grandes. Qual era o título? Lavar as mãos salva vidas. Na atividade seguinte, de número 8, fazia a seguinte pergunta: por que a campanha comunitária acima afirma que lavar as mãos salva vidas? E aí pediu para que você escrevesse no seu caderno. Para responder a essa pergunta, apesar de ser de resposta pessoal, você tem que se lembrar que ao lavar as mãos com água e sabão, nós eliminamos vírus e bactérias. Esses vírus e bactérias causam doenças que, quando agravadas, podem sim levar até a morte, infelizmente. Atividade de número 9. A finalidade dessa campanha comunitária é: qual é a finalidade? Ou seja, qual é o objetivo? Para que ela serve? Divertir o leitor, chamar a atenção para uma recomendação de saúde, reclamar sobre a falta d'água ou mostrar novos personagens da Turma da Mônica. E aí você iria pintar a frase correta, que é chamar a atenção para uma recomendação de saúde. E você, tem prestado atenção nas recomendações de saúde? Tem lavado as mãos direitinho com água e sabão, mantendo sempre a limpeza para eliminar todos os vírus? Na atividade de número 10, é sua vez de criar a sua própria campanha comunitária. Mas para isso você deve seguir as instruções, que são: primeiro, pensar em que assunto você vai informar a população. Lembrando que esse é o objetivo principal desse gênero. Então, no seu texto, o que é que você acha importante informar a população? Definir para quem você vai fazer essa campanha. Quem é o seu público-alvo? Qual é o tipo de pessoa que vai ler o seu texto? Lembre-se, a maneira de escrever precisa ser simples, clara e também objetiva. Escolha imagens para compor a sua campanha comunitária. Para essas imagens, vocês podem pesquisar, imprimir e até mesmo desenhar. Por fim, reúna todo esse material que você selecionou e pense na mensagem que você quer passar para o seu leitor. O último gênero textual que nós vamos ver nesse bloco de atividades são os contos de encantamento, que vocês conhecem muito bem e também é o preferido de muitas crianças. O que são contos de encantamento? Eles são narrativas, ou seja, são histórias contadas. Mas como reconhecer essas histórias? Geralmente, os personagens são, em sua maioria, príncipes, princesas, reis, rainhas, fadas e também bruxas. E onde se passa essas histórias?
no mundo imaginário. Geralmente nesse mundo imaginário tem florestas e também castelos. A atividade de número 11 diz: agora é a sua vez de criar um conto de encantamento. Para isso, deixe sua imaginação voar para o mundo do Era Uma Vez. Então agora é a hora de você usar toda a sua criatividade. Escolha os elementos que farão parte da sua história. Em que lugar essa história vai acontecer? Quem serão os personagens? Pense também em um momento de magia para acontecer na sua história. E por fim, um problema e também a sua solução. Lembre-se que nas histórias, nas narrativas, há uma estrutura para o seu texto. O seu texto tem que ter início, meio e fim. O início é o que nós chamamos de introdução. Nela, você vai apresentar os seus personagens e o local onde a história se passa. O meio é o desenvolvimento. Nele, você vai trazer as características, os detalhes da sua história. E nesse desenvolvimento, você já traz o problema que aconteceu. O fim do seu texto é a conclusão, onde você deve trazer a problemática com a solução. O que solucionou? Qual foi o fim do texto? Como se resolveu aquela problemática? Lembre-se do momento de magia, que pode estar na problemática ou em sua solução. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenham acertado a maior parte das questões. Nos veremos em breve.